O Instrutor de Xadrez Moderno. W. Steinitz. Parte I. Contendo explicações elementares para iniciantes. A descrição das notações. A. Código de xadrez telegráfico. Um ensaio sobre os princípios do jogo e análise de 6 aberturas populares, com jogos ilustrativos para cada abertura, etc. etc. O anexo contém os jogos do concurso entre Sensreis. Steinitz e Tchigorin jogaram em Havana em janeiro e fevereiro de 1889 com anotações do autor. Filhos de G.P. Putnam, Nova York, Londres. 29 West 23 D Street 27 King William St. Strand, L 889. Direitos autorais por W. Steinitz. 1889. Todos os direitos reservados. Inscrito em Stationers Hall, Londres por W. Steinitz. Ao generoso patrono do xadrez e dos mestres de xadrez, o honroso R. Steel, de Calcutá, membro do Conselho Executivo, de Sua Excelência o Vice-Rei da Índia. Todo o trabalho de xadrez do qual o presente é o primeiro volume, é dedicado, com os sentimentos mais sinceros do mais alto estima e amizade calorosa por o autor. Capítulo 4. Termos técnicos. 1. Roque. Cada jogador tem o privilégio apenas uma vez no jogo, sujeito a certas manter restrições, de mover seu rei 2 casas em conjunto com a colocação no casa pela qual o rei passou uma de suas torres. Esta operação de movimento composto é chamada de roque. Posição antes do roque, lado da dama. Posição antes do roque, lado do rei. MH9 MIPR. Posição após o roque, lado da dama. Posição após o roque, lado do rei. O roque só pode ser realizado com as seguintes restrições. O rei não deve estar em xeque. 2. Ele não deve passar ou pousar em um quadrado comandado por um homem hostil. 3. Nem rei nem torre devem ter sido movidos anteriormente. 4. Não. Peça deve intervir entre o rei e a torre. Na Itália, o seguinte método de roque era acreditamos, ainda é praticado. O rei e a torre podem ser colocados em qualquer casa dentro dos limites e incluindo seus próprios 2, desde que se cruzem. O roque pode ser efetuado. 24 termos técnicos. De 16 maneiras diferentes, vis. De 6 maneiras do lado do rei, e de 10 maneiras do lado da rainha. Segundo Staunton, o roque é apenas uma inovação moderna. Na Idade Média, o rei tinha o privilégio de ser jogado em seu primeiro lance, sob restrições um tanto semelhantes, 2 casas em qualquer direção, a partir da casa em que ele estava originalmente, se a praça intermediária estava vazia ou ocupada. 2. Promovendo um peão. Um peão é dama quando atinge a última casa de uma coluna na qual está avançando ou quando captura uma peça hostil na 8ª linha. Pode então ser trocado por uma dama ou torre ou um bispo ou cavalo. Assim um jogador pode ter 2 ou mais rainhas, torres, bispos ou cavalos no tabuleiro ao mesmo tempo, ou pode recusar a promoção a seu peão. O Comitê do Congresso Internacional de Xadrez de Londres, de 1862, decidiu que um jogador deveria ter a opção de recusar a promoção, pois podem ocorrer posições em que a promoção implicaria a perda da partida. Considerando que, por recusa de promoção, um empate poderia ser obtido. A seguinte posição ilustrando um caso desse tipo é citada do livro de Lowenthal do Congresso de Xadrez de Londres, de 1862. Preto. Aqui é o lance das brancas, e se ele capturar a torre com o peão e reivindicar uma dama ou qualquer outra peça, as pretas pegam o bispo com o peão e dão cheque-mate no próximo lance. Mas, se ele recusar a promoção, o jogo está empatado. Já que se então as pretas capturarem o bispo, as brancas ficarão paralisadas e, se ele mover o peão ou o rei, as brancas pegarão o peão do cavalo com o bispo e empatarão. IPXR, permanecendo um peão, IPQKT4. 2 BXP, ENCT, etc. Aprovamos a decisão do Comitê do Congresso de Xadrez de Londres, de 1862, embora a regra do peão do Mi tenha sido denunciada por algumas autoridades. Na Itália, o peão era sempre retido na 8ª casa como um peão fictício temporário até que uma peça fosse capturada pela qual pudesse ser trocada. Às vezes acontece que um jogador pode ganhar um jogo reivindicando uma peça menor ou torre quando ele perderia reivindicando uma dama. 3. Cheque.
O rei está em xeque quando é atacado por uma peça ou peão hostil. E como sua captura não é permitida de acordo com as leis do xadrez, o aviso deve ser dado pelo oponente chamando xeque. Uma das três coisas deve então ser feita. O rei deve sair do xeque. 2. O homem hostil que o detém deve ser levado. Termos técnicos, XXV. 3. Uma peça ou peão deve ser interposto entre o rei e a peça ou peão inimigo atacante. Se nenhuma dessas coisas puder ser feita, o jogo está perdido, o rei está em xeque-mate. 4. O xeque simples ocorre quando o rei é atacado diretamente por uma única peça ou penhor. 5. O xeque duplo ocorre quando o rei é atacado por duas peças na mesmo tempo devido a um xeque descoberto. 6. O xeque descoberto ocorre quando, pela retirada de uma peça ou peão, o xeque é desmascarado de outra peça. 7. O xeque perpétuo ocorre quando o rei atacado não consegue escapar de um xeque, sem se responsabilizar por outro. 8. O rei afogado ocorre quando o rei, embora não esteja no momento em xeque, está situado de tal forma que não pode ser movido sem entrar em xeque e quando nenhuma outra peça ou peão pode ser movido. O jogo então está empatado. 9. Smothered Mate, ou legado de Pilidor, ocorre quando o rei está tão cercado por seus próprios homens que ele não pode sair do xeque de um cavalo hostil, que é a única peça que pode administrar este mate. 10. Emprise. Termo francês que significa exposto à captura, quando qualquer peça defendida ou peão é atacado por um homem hostil, diz-se que está em prise, e é passível de ser tomada. 11. Jadoube. Duas outras palavras francesas, significando eu ajusto, ver levi, a serem usado por um jogador quando toca um homem para ajustar sua posição no tabuleiro, sem a intenção de movê-lo, se for um de seus homens, ou capturá-lo, se for um dos homens de seu oponente. 12. Movimento forçado. Quando um jogador tem apenas um movimento à sua disposição, é chamado de movimento forçado. 13. Movimento ilegal. Qualquer movimento ilegal, como roque quando o rei está em xeque ou já foi movido, ou mover um bispo como um cavalo, ou um cavalo como um bispo ou torre, é chamado de movimento falso. 14. Peças menores. Os cavaleiros e bispos são chamados de peças menores para distinguir guios da dama e das torres. 15. Linhas e coluna. Quando os homens estão dispostos no início do jogo, eles estão em duas fileiras. As fileiras horizontais de quadrados são denominadas linhas ou fileiras, e os quadrados verticais, colunas. 6. A troca. Ganhar ou perder uma torre por uma peça menor é chamado de vitória. Perder ou perder a troca. 17. Jogo. Palavra derivada do italiano, significando tropeçar na luta livre, usada na fraseologia do xadrez em certas aberturas, nas quais um jogador sacrifica um peão para obter um ataque. O peão assim sacrificado é chamado de peão gambito. 8. Peão duplo. Dois peões da mesma cor na mesma coluna são chamados peões dobrados. 19. Peão isolado. Um peão que não pode ser apoiado por outros peões e fica sozinho em uma coluna é chamado de peão isolado. 26 termos técnicos. 20. Peão passado. Um peão é chamado de passado quando não há nenhum peão hostil para impedir sua marcha para a oitava casa. 21. Tomar em passant ou de passagem. Em sua primeira jogada no jogo, o peão tem o privilégio de avançar duas casas. Mas, se avançando assim, ele passa por uma casa atacada por um peão hostil, que está apostado em uma quinta casa, contando do lado oposto, ele pode ser capturado de passagem pelo referido peão, que pode interceptá-lo em sua passagem como se ele tivesse movido apenas um quadrado. Por exemplo, após os movimentos IPK4 e PK4, 2KKT63, 2QKTBS, 3PQ4, 3PXP, 4B84, 4KT63, 5PK5, 5PQ4. O peão do rei branco pode capturar o peão que apenas avançou duas casas como se tivesse movido apenas uma casa, o que significa que as brancas podem retirar o peão na D4 das pretas e colocar seu próprio peão do rei na D3 das pretas. Comparar diagrama. Posição após o sexto lance das brancas, PXP em passant ou ao passar. Preto, branco,
Mas a captura em passant deve ser efetuada imediatamente no movimento, pois o peão adverso não pode ser assim tomado posteriormente. Somente peões e não peças podem capturar ou ser capturados em passant, tomando em passant, regra que foi adotada pela primeira vez na Espanha no tempo de Rui Lopes, e depois legalizada na França, Inglaterra e Alemanha, até bem recentemente não era permitida na Itália. 22. Jogo de empate. Quando nenhum dos jogadores pode dar cheque-mate em seu adversário, o jogo está empatado. A seguir estão os casos em que isso ocorre. Por cheque perpétuo. 2. Quando ambos os jogadores insistem em repetir os mesmos lances. 3. Por impasse. 4. Quando a força mais forte não pode dar cheque-mate dentro do número de movimentos especificados na Lei 11. 5. Quando as forças em ambos os lados são iguais, ou quase, como rainha contra rainha, torre contra torre ou bispo, etc. O xadrez como treinamento da mente e como melhorar, SVI.